A viúva Marcia Shelton, depois de esperar por 2 meses alguma informação sobre Deborah, sua filha adolescente desaparecida, recebeu a pior notícia possível numa situação dessas: a localização do corpo decomposto de sua menina. Obrigada a viver então com o coração partido, anos depois a senhora Shelton afirmou com propriedade que um raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar. Ela fez essa declaração depois do desaparecimento de sua outra filha, Vitória. 2 relatos de true crime certamente conectados pelo sofrimento de uma mãe, pela ineficiência da polícia e pelas perguntas sem respostas até hoje. Mas foram aleatórios ou não? Eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Se puder, deixe um like nesse vídeo, um comentário e considere entrar para o nosso clube de membros. Temos 3 vídeos por semana aqui no canal e eles sempre saem com antecedência para os membros, além do nosso grupo lá no Telegram, fechou? Dá uma olhadinha aí e vê se você consegue participar. É isso, recados dados, vamos aos fatos. Bem no início da década de 1970, uma pequena cidade na Califórnia foi ganhando destaque nos noticiários até entrar na lista das mais famosas do mundo, mesmo que essa fama não tenha sido desejada pelos seus habitantes. Pelo censo demográfico, em 70, a pequena Santa Cruz, situada à beira do mar, tinha pouco mais de 30 mil moradores. Então, numa conta de padeiro, por assim dizer, 5 ou 6 mil famílias, 5 ou 6 mil casas. Não é muito, não é? Pois bem, nessa comunidade, ao mesmo tempo, 3 homens muito maus trabalhavam incansavelmente. John Linley Fraser, responsável por 5 mortes, Edmund Emil Kemper III, responsável por 10 mortes, e Herbert William Mullin, responsável por 13 mortes. Também não se pode considerar que no mesmo estado da Califórnia outras coisas ruins estavam acontecendo. Pensem aí que a Baía de São Francisco, território em que o assassino do Zodíaco agiu entre 68 e 78, fica a apenas 108 quilômetros de Santa Cruz. E que nas cartas enviadas por ele à polícia, o Zodíaco assumiu a autoria de 37 mortes. Pois é. Meses depois do sumiço e morte da adolescente Deborah Lee Shelton, que aconteceu em janeiro, precisamente no dia 9, e em 10 de agosto de 1969 ocorreram os ataques homicidas protagonizados pela família Manson em Los Angeles, também na Califórnia. Então, era mais do que prudente trancar as portas e as janelas, e redobrar toda a atenção com a segurança. E foi justamente esse número de vítimas concentrado na pequena Santa Cruz que deu à cidade o indesejável título de Murdersville, ou a capital mundial dos assassinatos. Encontramos 2 livros sobre esse período tenebroso da pequena cidade que também tenta ser popular pela prática de surf e skate. Os livros são Serial Killers of Santa Cruz e Aubrey Graves, capital mundial do assassinato de Emerson Murray. O caso criminal Deborah Lee Shelton começou a ser desenhado na manhã da sexta-feira, 3 de janeiro de 1969, quando a menina disse à mãe que queria sair de moto com alguns amigos. Na verdade, as fontes citam mini bike, que traduzindo assim literalmente nos dá a ideia de que é uma bicicleta motorizada ou uma motinho. Pois é, a Deborah era a mais velha de 3 irmãs, ela estava com 12 anos e estudava na 7ª série no colégio Aptos Junior High School. O pai dela, James Shelton, havia falecido 3 anos antes. Então, na casa eram apenas a Deborah, sua irmã Vitória, de 11 anos, e a pequena Melissa, com apenas 5 anos de idade, todas cuidadas por Marcia Shelton, a mãe das meninas. A família estava morando em Santa Cruz há pouco tempo. Elas tinham se mudado de Los Gatos, uma cidade próxima e pouca coisa menor. De qualquer maneira, a situação familiar dá ensejo para a gente pensar que não era fácil para a senhora Shelton administrar a casa e a educação das filhas, não é? Isso pensando tanto nas necessidades financeiras quanto emocionais das 3 meninas. Como em todos os casos de desaparecimento que já apresentamos aqui no Insólito, especialmente quando envolvem menores de idade, os pais se lembram em detalhes
detalhes dos acontecimentos anteriores ao sumiço da vítima. A Deborah insistiu para andar de moto naquela manhã do dia 3 de janeiro de 69. A mãe, a princípio, não permitiu, porque estava preocupada com a filha pilotando por aí, sem ela por perto, vigiando o que estava acontecendo. Mas por fim, a Márcia acabou cedendo. No entanto, o combinado entre mãe e filha era que Deborah tinha que retornar para casa até o meio-dia, uma vez que ela tinha uma consulta marcada com o dentista depois do almoço. A garota concordou e ainda contou para a mãe que iria encontrar com seus amigos perto da ponte ferroviária de Eptos, o bairro onde elas residiam, e que eles, os amigos, iriam pedalar para uma praia próxima dali. Então ela saiu por volta das 9h30 da manhã e sua mãe não a viu mais com vida. Posteriormente, uma amiga de Deborah, chamada Lonnie Reader, mencionou que este passeio estava marcado há uma semana e que a ansiedade de Deborah era grande, pois ela iria se encontrar com um rapaz mais velho, por quem ela tinha algum tipo de interesse. Só não se esqueçam, pessoal, que ela estava com 12 anos de idade, tá? Então, este suposto cara mais velho, bem, poderia ser até um adolescente, de repente de 15 ou 16 anos. Muito bem. Sabe-se que o nome do garoto era Sherman. Ninguém viu o que aconteceu com Deborah depois que ela saiu de casa. Visto que ela demorava para retornar, a sua mãe então saiu de casa, no horário previsto, levando as outras meninas ao compromisso odontológico. Nem é preciso dizer que a Márcia Shelton estava furiosa com a filha, por ela não ter cumprido o prometido, em relação ao horário de retornar para casa e tal. A situação ficou ainda mais tensa quando, ao retornar do dentista, a Márcia encontrou a casa vazia, sem nenhum sinal da sua filha. Assim, o que aconteceu foi o passo a passo de uma mãe desesperada, perguntando às outras filhas se elas sabiam de alguma coisa, se não estavam escondendo alguma informação da mãe, sabe como é, Depois, aqueles telefonemas habituais, para os vizinhos, para os conhecidos, amigos de escola, etc. Diversas voltas de carro pelas redondezas procurando pela Deborah e a tal, motinho. E por fim, pedindo ajuda no escritório do xerife. O registro de desaparecimento de um filho adolescente antes do alerta Amber de 1996 era mais difícil e demorado, pois a polícia sempre acreditava em prováveis fugas e, consequentemente, um retorno voluntário do desaparecido, não atribuindo imediatamente um caráter criminoso, ou criminal ao fato. O que se sabe é que a polícia local começou as buscas naquela noite ainda, logicamente começando pelo trajeto que a garota teria feito de sua residência até o ponto de encontro com os tais amigos e, na sequência, as praias mais próximas dali. Absolutamente nada foi encontrado que desse a eles uma orientação do lugar onde a menina poderia estar. Por mais estranho que pareça, uma pista importante foi desprezada. E quem fez isso foi a própria Márcia Shelton. Ela relatou o que aconteceu naquele período em que estava em casa, lá pelas 2h30 da tarde. O telefone tocou e havia uma voz jovem que dizia: "Temos a sua filha e queremos $500. Dirija para True Gulch Road." Porém, como pensou que a ligação fosse uma piada, ela não perguntou nada. Meio que ofendeu o homem do outro lado da linha e desligou. Só que mais tarde, com o desenrolar da história toda e ela percebendo que provavelmente não era uma brincadeira aquela ligação, infelizmente, apesar de ela querer muito, essa ligação não retornou. Ninguém mais entrou em contato. As buscas, então, realizadas pelas autoridades, amigos, voluntários, só acabou em 8 de março de 69, mais de 2 meses depois. Nesse dia, um garoto que estava praticando tiro a cerca de 100 metros da ponte dos Aptos, é aquela mesma, perto do encontro dos bicicleteiros, por assim dizer. Esse garoto aí deu de cara com restos humanos no meio de uma vegetação por ali. Porém, o corpo estava muito apodrecido para se saber de alguma coisa naquele momento. Então, quando a polícia foi avisada e tomou conta da situação, imediatamente encaminhou o cadáver para a necropsia, onde a identificação só foi possível pelos registros dentários, mesmo que pelas roupas eles desconfiassem já da identidade daquele corpo. O laudo do legista apontou algumas informações úteis que foram incluídas no dossiê de Deborah Lee Shelton. Os restos mortais estavam lá no mato há pelo menos um mês
O estado da roupa e a calcinha amarrada no pescoço indicavam morte por estrangulamento. As mãos da menina haviam sido presas com fita adesiva. A boca de Deborah também foi tapada com fita adesiva. Não havia álcool ou drogas no seu organismo. Não foi possível comprovar abuso sexual, mesmo que isso fosse muito provável. Por mais desesperadora que fosse a situação, a mãe e as irmãs da Deborah souberam que ela estava morta. O sepultamento foi providenciado e uma parte da história se encerrou. A senhora Shelton decidiu então sepultar a garota junto ao pai, no cemitério Madrona, em Saratoga. As autoridades não tinham outras evidências além da vítima. Todas as investigações relacionadas ao tal misterioso Sherman não deram em nada. O Sherman, para quem não se lembra, seria aquele cara mais velho, possivelmente um adolescente, ou não, que a menina estava ansiosa para encontrar. Vocês se lembram, não é? Muito bem. Ninguém na escola ou na cidade sabia identificar esse nome. Ninguém sabia, nunca tinha ouvido falar desse tal Sherman. Na verdade, talvez esse paquera ou provável assassino da garota tivesse mentido o seu nome, não é? Talvez fosse outra pessoa ali da cidade. Enfim, para a polícia, isso era um beco sem saída. E o caso está aberto até os dias de hoje. Nas nossas pesquisas para contar essa história para vocês, nos deparamos com um conteúdo produzido por pessoas que acreditam que as respostas devem ser encontradas. São elas que mantêm os casos criminais antigos vivos, compartilhando as informações conhecidas e solicitando dicas do que aconteceu, especialmente sobre os responsáveis ou o responsável e os motivos da morte violenta de Deborah. Até mesmo foram consultados médiuns espíritas, como Mônica Sepúlveda, uma vidente local de Santa Cruz, e também Úrsula Kalin de Chicago. Nenhuma delas trouxe luz ao caso. Nós, aqui do Insólito, ficamos questionando a ausência de algumas informações, como por exemplo, houve a localização da tal moto da Deborah? Havia impressões digitais na fita adesiva, aquelas que foram usadas para amarrar o corpo da menina? Havia DNA na sua roupa ou no seu corpo? Ou seja, será que a polícia realmente fez todo o trabalho possível diante daquela situação? Se foram feitas todas as análises possíveis, pensamos que os resultados foram negativos e não divulgados. Falamos isso porque, galera, algumas fontes consultadas que tratam de casos frios, os famosos cold cases, também possuem várias perguntas. O que aconteceu com Debbie Shelton durante uma época em que Santa Cruz era considerada a capital mundial do assassinato? 3 serial killers perambulavam. Todos foram capturados. Nenhum foi condenado pelo assassinato da Debbie. Houve um quarto assassino? Alguém sabia que um dos outros 3 assassinos possivelmente assumiria a culpa? Teria sido então ali um meio e oportunidade? Será que este alguém ainda está por aí? Uma ex-colega de escola que estudou com a Deborah afirmou que sempre imaginou que havia sido alguém lá do colégio, alguém bem próximo da garota. Segundo ela, o DNA dos alunos daquela época nunca foi colhido ou analisado. Para a mãe e as irmãs, o segredo da própria sobrevivência delas depois do trauma da perda de Debbie, de maneira tão violenta e midiática, foi deixar de pressionar a polícia em relação à investigação. Meio que elas se conformaram tristemente, não é? Ou seja, não se tornaram obcecadas pela morte da Deborah e seguiram em frente. Mas acalmem-se, pessoal, porque esse não é o fim do nosso relato. 32 anos se passaram desde o desaparecimento da Debbie Shelton, até 2001. E acho que todos concordam que a mãe dela, a Marcia Shelton, sofreu bastante nesse período. Saudade, arrependimento, culpa e medo. Isso é inegável, não é? Os sentimentos que geralmente se manifestam após uma tragédia desse tipo com um filho tão jovem. Então foi em dezembro de 2021, entre Natal e Ano Novo, que aquele raio mencionado pela mãe da Deborah, caiu pela segunda vez no mesmo lugar, com o desaparecimento da segunda filha, a Victoria Lee Shelton, também referenciada como Victoria Specials.
A Vitória Lee tinha 44 anos e morava em Clear Lake, uma cidade distante, mais ou menos 320 quilômetros lá de Santa Cruz, e acreditamos que ela era divorciada de um primeiro marido, isso pelo seu sobrenome, não é? O relato dos acontecimentos de antes do seu desaparecimento foram feitos pela mãe dela. Segundo Marcia Shelton, a filha havia recentemente terminado um relacionamento amoroso e, ao que tudo indica, não havia sido de uma maneira tranquila. Bom, acompanhem abduzidos. O rapaz, cujo nome não encontramos nas fontes, possuía uma casa no estado de Illinois e supostamente ele iria viajar para lá e passar o fim de ano, Natal, com a mãe. Por essa razão, ele pediu que Vitória, sua ex-namorada, fosse cuidar do cachorro dele durante os dias em que ele estivesse fora. Normal? Suspeito? Perigoso? Digam vocês. Quando a Marcia Shelton não recebeu mais notícias da filha, ela ficou muito preocupada. Assim, ela foi conversar com o tal ex-genro. A explicação do cara foi minimalista. A Vitória decidiu que iria a São Francisco para o ano novo. Não convencida da verdade dessa informação, a senhora Shelton foi até a casa da filha e lá ela encontrou evidência de que esta alegada viagem não ocorreu. Apesar da casa estar vazia, a bolsa da Vitória estava no sofá. Dentro dela, sua carteira com documentos e dinheiro, ou seja, partindo do pressuposto que todo mundo quando viaja leva a carteira e ainda costuma comunicar o fato para alguém, especialmente em um núcleo familiar pequeno e já afetado por uma morte trágica, como era o caso delas, a história da viagem não fazia sentido. Sem mais o que fazer, a Marcia então passou pelo calvário de entrar em uma delegacia para reportar o desaparecimento de uma filha pela segunda vez na sua vida. O gabinete do xerife do condado de Lake fez o trabalho dele, procurando pistas de um crime, interrogando o ex-namorado e realizando buscas terrestres por Vitória. Infelizmente, nunca foram encontradas evidências que fizessem a investigação avançar. Aqui nós não sabemos a bem verdade da existência de um celular. É bem provável que sim, mas não é mencionado. Depois de alguns dias, a senhora Shelton concluiu que sua segunda filha também estava morta. Quanto ao corpo não localizado, a mulher pensa que somente com sorte, algum dia, alguém vai se deparar com a ossada de Vitória. Nesse dia, talvez, possa se descobrir uma informação útil para a polícia, mas essa esperança é vaga. Na verdade, o caso da Vicky já caiu no esquecimento no departamento de polícia. E passados esses 22 últimos anos, é apenas um a mais que alimenta as estatísticas de crimes não resolvidos. Marcia Shelton, que em uma das muitas entrevistas que ela concedeu, tentou explicar os sentimentos dela em relação a perder duas filhas dessa forma. Angustiante, não é? Segundo ela, além da dor visceral que jamais acaba, existe muita raiva. Mas ela finalizou dizendo: "Eu entreguei tudo a Deus e, como minha avó costumava dizer, Deus não compensa nas noites de sábado. Ele conhece todas as coisas. Então, nada do que aconteceu às minhas meninas está oculto dele." Assim encerramos o episódio de hoje. Muito obrigado por sua companhia, um beijo do Ruivo e até o próximo episódio.